Olá, muito bom dia para você. Estamos chegando com mais um Rede Social Esporte Clube aqui pela BH News, o canal 9 da NET, ou também pelo bhnews.tv.br. E a chuva parece que nos deu uma trégua aí, graças a Deus. O sol saiu para secar as roupas, para a gente poder sair de casa, graças a Deus. Mas vamos que vamos para mais um Rede Social Esporte Clube, mais uma vez muito especial, porque na semana passada nós batemos um papo super legal com a Fernanda Maciel, ultramaratonista. Só que não foi suficiente, porque é muito assunto bacana. Então ela voltou aqui no Rede Social hoje para a gente bater mais um papo, Henrique, federal, viu? Federal com a Fernanda Maciel. Fernanda, na verdade, é um prazer muito grande ter você aqui, viu? Bom dia. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Luiz. Bom dia. Obrigada pela outra oportunidade de estar aqui com vocês. Na verdade, né, eu quero contar mais coisas. Ô, gente, eu brinquei aqui com ela, na verdade, porque eu vi que no Facebook ela falou, gente, na outra entrevista eu devo ter falado uns 200 mil, na verdade. Luiz, bom dia. Prazer também ter você aqui mais uma vez. Na verdade, é um prazer também. E ela falou tantas verdades que a gente pediu que ela voltasse para falar mais verdades para a gente, contar um pouco desse esporte super interessante que a gente tem descoberto aí através dela. É verdade. Fernanda, então, para quem não assistiu semana passada e está pegando aqui o nosso programa hoje, o que é ser uma ultramaratonista? Como que é o esporte de ultramaratonismo, né? Ultramaratona quer dizer que é mais de 50 quilômetros. Quando é 51, já se considera uma ultramaratona. E existem ultramaratonas, por exemplo, que são, por exemplo, a Jungle Marathon, que temos aqui no Brasil. Então você faz lá, são 250 quilômetros, mas ele está dividido em uma semana. Então você faz 30 quilômetros num dia, 40, 35, isso também é uma ultramaratona. Existem as ultras no deserto, que geralmente, né, no deserto do Saara, você faz em 5 dias também com quilometragens assim. E eu sou especializada em alta montanha. As minhas ultras são diretas, não para, é sem parar. E tem assim, eu faço 100, 160 quilômetros, porque geralmente as ultras maratonas em alta montanha mais importantes a nível mundial tem essa quilometragem. Então, o que caracteriza para a gente falar, isso é ultramaratona justamente por ter uma quilometragem acima de 150 quilômetros? Não, acima de 50. Uhum. Tá? Então eu já fiz ultramaratonas só de 51 quilômetros na neve, por exemplo, na França. Então 51 quilômetros já é uma ultramaratona. Depois do programa, semana passada, que você teve aqui, muita gente chegava para mim e falava assim, gente, mas como é que funciona isso? Na corrida de 24 horas, de 20 horas... Como é que funciona? De repente ela para, ela almoça, ela toma banho, ela passa protetor, O que acontece no ponto de apoio exatamente? Como é que funciona? Como que você recebe informação sobre a prova? Conta um pouco pra gente dessa parte prática desse ponto de apoio, de quanto em quanto tempo tem um ponto de apoio, se é obrigado a passar, se não é, como é que funciona? Geralmente, por exemplo, numa prova de 100 quilômetros, eu tenho umas 5 assistências da própria organização. Ou seja, a cada 20 quilômetros, 30 quilômetros, eu tenho uma assistência onde eu tenho acesso a tudo de comida, a tudo de bebida. E no meio da prova, por exemplo, numa prova de 100 quilômetros, quando eu chego na assistência que tem 50 quilômetros, ali eu tenho uma bolsa, onde eu posso deixar o que eu quiser. Sabe, eu posso deixar roupa para eu trocar. Por exemplo, se eu tava correndo à noite, eu posso encontrar ali meu short, minha camiseta, para estar correndo durante o dia com esse material, por exemplo, um tênis novo, por acaso, se eu tive prejudicado meu tênis rasgou no meio da mata, eu posso trocar meu tênis ali. E a minha própria alimentação pessoal, se eu quero uma barrinha, um gel que eu estou mais habituada a comer, eu vou encontrar nessa bolsa. Então, numa prova dessa, a cada 20, 30 quilômetros, geralmente a organização já deixa ali um material, quer dizer, deixa ali, né, a mercê do corredor, todo esse acesso para você estar se reabastecendo, pegando mais comida também para estar fazendo, subindo e descendo uma outra montanha até chegar no próximo ponto. E alguém chega com uma parte técnica disso, você está em tal posição, a corredora tal está tantos quilômetros na sua frente, tantos minutos, né? E está cansada, não está cansada, ultrapassou a tal, você vai enfrentar agora tantos metros de subida, tantos de descida. Existe esse panorama, existe esse tempo para conversar sobre a prova? Não, na verdade, antes da prova, você recebe, né, um papel, né, com toda a informação de todo o percurso, o que você vai encontrar, os trechos mais difíceis, os trechos mais altos, você tem toda a altimetria de toda a prova, a quilometragem, de tanto em tantos quilômetros que você vai ter esses abitolhamentos, essas assistências com comida e também com a própria ambulância. Você tem tudo esquematizado ali para você ter toda essa logística
anterior à prova. Durante a prova, a organização não te informa, por exemplo, você está em primeiro, você está em segundo, mas claro, as pessoas ali mesmo já vão vendo, né? Pelo menos para quem está na frente, no pelotão da frente, eles te informam, Fernando, você está em terceiro, você está a 2 minutos da primeira, ela está muito cansada, você tá melhor que ela. Isso eles informam, entendeu? Mas isso porque são poucas pessoas ali na frente. Agora, não te dá, né, para qualquer corredor, a sua posição ali durante a prova inteira, não. Quando você chega, assim, que você tem esse conhecimento. Agora, acontece, no Mont Blanc, por exemplo, quando eu tô na metade da prova, eles já colocam um GPS em mim, entendeu? Os 3 primeiros corredores, tanto masculino como feminino, eles ganham um GPS, me colocam esse GPS na minha mochila para todo mundo das outras cidades, que todo mundo que está acompanhando a prova, eles estão vendo no mapinha onde Fernando está correndo. Onde a primeira, a segunda, a terceira colocados estão correndo. Em cada ponto de assistência, eles têm um monitoramento e vão acompanhando, igual o mapinha de Fórmula 1. Isso. Mas isso só da metade da prova para o final. Na primeira, né, a primeira parte, como, né, troca tanto, né, de posição, eles não colocam não, mas da metade para o final, geralmente eles colocam isso. Ô Fernanda, dentro ainda da logística da prova, eu acho que eu até inventei essa palavra, a prova de ultramaratonismo, o dormir não é proibido, né? Cabe aí ao atleta escolher se vai dormir para descansar ou não, o que é uma novidade para mim, porque às vezes a gente escuta, mas a prova são 24 horas, meu Deus, mas como que ele pode parar, dormir 2 horas para descansar? Então não é proibido, pode dormir, né? Sim, na prova do Ultra Trail do Mont Blanc, que agora mesmo vocês vão ver algumas cenas, é uma prova de 160 quilômetros, que sobe muito, praticamente 10 mil metros. Ali você tem um tempo de 48 horas para estar completando a prova. Ou seja, então eu faço a minha logística. Se eu quero à noite parar 2 horas para dormir, para depois estar conseguindo chegar, eu vou parar 2 horas. Geralmente, a própria organização, no finalzinho assim, da prova, ela coloca na própria assistência essa que tem a comida e também líquidos, você também tem uns colchõezinhos que você pode estar ali para esticar a perna, para dar uma descansada. Mas claro, se você quer ganhar, você mal para comer, né? E a gente tá vendo aí as imagens da Ultra Trail Mont Blanc, os cenários espetaculares, também a diversidade de clima, né, que pega. Primeiro um vento normal, depois um vento de não sei quantos quilômetros. É maravilhoso e ao mesmo tempo assustador, né, se eu posso dizer assim. Por exemplo, você sobe a La Folie, você chega lá em cima com 2.800, não sei, você nem consegue, você acha que é fácil depois começar a descer, mas o vento é tão forte que você tem que fazer uma força brutal para começar a correr, porque venta muito, sabe? Então também tem a questão do vento, é muito difícil, né? A questão da neve, né, da chuva, do frio. Então tem atletas, né, que tem hipotermia algumas vezes porque é bastante frio. Ô Fernanda, e a gente tá vendo aí as imagens que tem muito corredor um perto do outro. A gente até estava conversando isso aí antes do programa começar, mas isso normalmente é no início da prova e são muitos competidores, mas tem hora e em certas partes do dia, por exemplo na noite, que vocês ficam sozinhos, que não tem ali um corredor um atrás do outro para pelo menos ajudar, ver que você passou mal, sei lá, dá uma segurança a mais ter um perto. E aí tem hora que vocês estão sozinhos, né? Isso, tanto nesse ano, que passou em 2011, eu parei no quilômetro 140 justamente por causa disso, porque já era noite, eu tava com medo de desmaiar, não tinha, como eu tava assim no pelotão mais à frente, assim, é muito despassado de um atleta do outro, né, do outro. Então, na verdade, deu medo mesmo de estar lá a 2.000 e tantos metros de altura, à noite, sozinha, sabe, pensava, imagina se eu desmaio aqui, tô muito fraca. Então é melhor não. Você já desmaiou 2 vezes, né? Já desmaiei 2 vezes em outras provas, não era em alta montanha. Então, né, essa experiência assim me dá mais, não quero ir com excesso de confiança não, porque pode acontecer, né, um pior. E nessa hora, na hora que você fala assim, não aguento mais, vou parar, como é que é esse processo? Porque você está lá no meio da montanha. Se você parar ali, o que acontece? E o que você precisa fazer? Fala assim, não, vou parar. Como é que eu sei daqui quanto tempo que chega a próxima assistência, que aí eu vou estar segura e tudo? Como é que é isso? É hora de parar. Na verdade, se você tem algum problema físico, né? Se você caiu da montanha, teve algum acidente, sim que você pode ter acesso a... Você tem, né, o seu celular, você tem acesso à organização, eles te fazem esse resgate com o helicóptero. Agora, no caso de você estar parando porque... tô com frio, ou tô muito cansada, tô desidratada e tudo... Então, o que acontece? Você tenta chegar, né, à medida possível, você tenta chegar até uma assistência dessa.
onde ali você tem médicos, você tem alimentação e tudo. Então, claro, você não pode parar simplesmente no meio da montanha e ficar lá esperando que alguém te resgate. Só lembrando, para o pessoal que não assistiu semana passada, que o celular faz parte de um equipamento obrigatório, né? Você recebe até um checklist ali dos equipamentos e é obrigatório. Você tem que ter o celular, a pessoa te para no meio da prova e fala, peraí, deixa eu ver seu equipamento, deixa eu ver se tem o celular aqui, é isso mesmo, né? Isso. Então, é importante você ter o celular, é obrigatório, e o celular pega em todo o percurso da prova, ele pega. Tanto, por exemplo, né, ali a gente sai da França, vai para a Itália, para a Suíça, é até engraçado, porque quando você vai percorrendo esses países, você vai recebendo uma mensagem no celular, pipi, você está na Suíça. Pipi, bem-vindo, você está na... É engraçado, né? Você checa o celular para ver se é alguma mensagem importante, na verdade é só o bem-vindo, você está em tal país. É muito curioso. Mas sim, o celular é imprescindível. Eu, por exemplo, quando eu resolvi parar esse ano, né, tive essa má experiência, eu cheguei assim, quando eu vi uma estrada, eu falei, nossa, sentei, tentei ligar pro meu marido, que estava, né, me dando bastante apoio. Ele, não, mas tenta chegar até a próxima assistência. Então, é isso, né, o celular também ajuda para você, tive um problema aqui, torci meu pé, o que eu faço? Você liga pro seu fisioterapeuta, o que eu faço? Eu faço a faixa assim, né? Como que eu faço o meu tape no meu pé para segurar? Você pode também estar tendo esse acesso no celular. É uma certeza de segurança, né? É. Agora aqui, na semana passada a gente recebeu aqui o Vinícius Parisi, que está fazendo tem um projeto, né? Expedição Patagônia Além do Fim do Mundo. Agora no dia 10 ele vai viajar para a Patagônia e vai em lugares que nunca ninguém nem foi. E aí uma curiosidade, não a respeito do esporte, mas a respeito do onde você já foi. Já aconteceu alguma coisa assim de você correndo nesses lugares onde você já passou, onde nunca ninguém esteve? Ou não? Todos os lugares já outras pessoas passaram por esses locais? Já na própria corrida de aventura, eu fiz 8 anos, né, competi corrida de aventura. Geralmente as corridas de aventuras são lugares assim totalmente wilds, totalmente selvagens total, ninguém nunca passou. E, claro, nas ultramaratonas não. Geralmente são trilhas, são bem informadas. Você tem até, a própria organização passa ali, coloca a baliza, né? Vai balizando, vai colocando fintas e também sinais luminosos para você saber por onde passa. Então, sim, ali pessoas já passaram. Agora, na corrida de aventura, muitas vezes não. Como ali na corrida de aventura é só um mapa, então você passa por lugares que, né, ninguém nunca foi. Já encontrou com algum bicho, alguma coisa assim? Já, vários. Baleia, golfinho, boto. Cobras, milhões, e ursos passando perto, mas nunca vi urso, graças a Deus. Agora, qual que é o maior período que você já chegou a correr direto? O maior período aonde que foi e quantos quilômetros que deu esse período todo? Uhum. Bom, na verdade, lá na corrida de aventura já fiz várias quilometragens de 500, 600 quilômetros, mas sendo na corrida 150, claro, com um nível correndo mais devagar. Então pode ser que ali eu tenha corrido 30, 40 horas. Agora, numa ultra, o máximo que eu já corri foi 22 horas. Direto correndo, sem parar? Direto correndo, sem parar. Sem parar, sem dormir. O máximo que também, gente, foi 22 minutos, tá? A gente vai para um rápido intervalo, porque agora eu fui humilhada pela Fernanda Maciel. Mas daqui a pouco a gente volta com mais Rede Social Esporte Clube aqui na BH News. Fica ligado. De volta com Rede Social Esporte Clube aqui pela BH News, canal 9 da NET ou também pelo bhnews.tv.br. Aí você pode assistir em qualquer canto do planeta. Hoje, quarta-feira, estamos recebendo aqui a ultramaratonista Fernanda Maciel, com muito prazer. E na volta deste bloco, Fernanda, eu já gostaria que você explicasse a diferença de ultramaratona para a corrida de aventura. Porque aí, muita gente que está assistindo em casa, e até uma dúvida que no princípio eu tive, porque quando a gente vê você falando da ultramaratona, nós vemos os cenários que já é uma corrida de aventura. Mas a gente tem diferença, né, de um para o outro. São dois esportes diferentes. Muitas pessoas ainda no Brasil confundem, acham que eu ainda sou corredora de aventura. Não, corrida de aventura é em equipe, é uma mulher e 3 homens, geralmente, tem que ter um sexo feminino. Você ganha um mapa, não tem um percurso assim já marcado para você, você ganha um mapa, você tem essa modalidade que é orientação por mapas. E você tem mountain bike, corrida em montanha, caiaque, né, você rema vários tipos de embarcações, raft, por exemplo, e você tem cordas. Então você faz desde rapel, como uma ascensão numa caverna, você tem... isso é a corrida de aventura. Geralmente, a nível mundial, você corre de 500 a 700 quilômetros, é a média assim, das corridas, e são em dias. E geralmente é non-stop, você não para nem para dormir. Então é bem desgastante para o organismo. Já ultramaratona, que é o que hoje eu faço, já faz 3 anos que eu sou atleta de ultramaratona,
é isso, como eu expliquei antes, tem que ter acima de 50 quilômetros. Hoje em dia eu faço essas provas de 100, 160 quilômetros. Que é só corrida. Você contou pra gente de um projeto pessoal que você tem, até teve um episódio curioso. Conta um pouquinho pra gente. Tem 2 anos que eu tô batalhando esse projeto, que é correr o Caminho de Santiago, porque é um caminho que eu já fiz caminhando, já fiz partes dele já pedalando. E eu sempre, quando eu estive ali, eu dava aquela vontade, eu quero correr. E é um caminho que tem 800 quilômetros, Caminho de Santiago. Eu saio da França, de Jean de Pied-de-Port. O caminho que eu quero fazer é o caminho tradicional, que é o caminho francês. E vou até Santiago, de Compostela. Então, são 800 quilômetros. A minha intenção é de fazê-lo em 10 dias, com assistência de uma amiga minha, numa van. E claro, tem 2 anos que eu tenho esse projeto assim, inscrito. Aí, esse ano, eu estava pedalando perto da minha casa e fiquei pensando, não, é uma loucura, 800 quilômetros são muitos quilômetros para eu estar fazendo assim. E é tudo plano, assim, não estou acostumada com esse tipo de percurso, vai ser super duro, não, é melhor eu desistir disso, fazer só de bike, entendeu? Eu acho que vai ser muito mais interessante. Só que quando eu estava pedalando e pensando nisso, eu já vi um velhinho correndo na minha frente, parei do lado dele e perguntei, e você, de onde você vem? Porque parecia que ele não estava correndo, não era desde hoje, não. Ele falou, não, eu estou vindo de Madrid, isso porque eu moro nos Pirineus, estou vindo de Madrid, mas saí, foi da minha casa na França, passei em Lisboa, em Portugal, agora eu venho de Madrid e estou indo para Londres. Então, eu tô correndo 20 mil quilômetros. Aí eu falei, nossa, meu é fichinha, né? Porque só 800, não, é possível, então meu projeto, depois que eu conheci o Robert, que é um francês, então eu acho que eu vou tentar fazê-lo esse ano, se não ano que vem, tenho que encaixá-lo entre as provas que eu faço. Agora, se Deus quiser, eu vou fazer, depois eu mando notícias para vocês como é que foi. Nós vamos acompanhar, vamos fazer melhor? Por que a gente não viaja junto com a van da amiga e já vai fazendo a filmagem junto? Eu vou adorar. Espaço. É muito interessante, porque é isso, no início, na França, você tem várias montanhas, aí muda a vegetação, a paisagem, depois começa planícies retas, que essas vão ser, assim, muito difíceis de estar correndo, até chegar em Santiago, na Galícia, né, que também tem montanhas. Só um detalhe que eu acho que passou despercebido por todo mundo, ela achou complicada a situação de Santiago, porque é plano, viu, gente? Ela está acostumada a subir. Eu ia perguntar exatamente isso, porque às vezes a gente tem a sensação que o morro, né, é a parte mais difícil. E não, é o que é o plano, é o reto? Não, depende. Na verdade, o plano é muito mais fácil. Mas como eu estou treinando só em sub e desço montanha, para mim, a minha musculatura já está mais adaptada a subir e descer montanha, né? A próprio movimento, né? Né? Quando eu desço, eu mudo a musculatura. Quando eu subo, também estou mudando. E, né? Às vezes carrega mais o quadríceps, às vezes mais a panturrilha. Aí, por exemplo, aí são os treinos que eu faço, né? Tão diversificado aí, ó. Alpinismo, para me estar ajudando, também tá correndo em alta montanha. Então, para você ver, eu trabalho outro tipo de musculatura aí, descendo. É diferente de estar correndo num plano, como é no Caminho de Santiago. Ou seja, para eu estar fazendo esse projeto, vou ter que estar treinando bastante, né? Em asfalto, às vezes, né? Em trilha assim, mais sem tanta técnica, sem tanta pedra. Então, com certeza é diferente. Então, depende, lógico, cada coisa, né? Porque, por exemplo, a gente tem aquele ditado, descida, todo santo ajuda. Nem sempre, como você comentou aqui no primeiro bloco, às vezes o vento atrapalha, que descer não é fácil assim. Então, depende da condição climática, depende daquilo que você já está acostumada, depende de muita coisa, né? Na verdade, tem que correr bastante em descida, fazer muita descida, porque senão nas descidas você, né, carrega bastante o quadríceps e depois você nem consegue subir. Isso acontece com bastante corredor, né? Que começa a frear nas descidas e aí depois, nossa, sua perna arrebenta. É bom estar acostumada a descer, até próprio pro joelho, o tornozelo tá se adaptando. E você agora, em maio, participa de uma corrida organizada por uma empresa que está acostumada a organizar competições de alto nível, que também traz uma premiação agora para o Brasil, né? Que se demonstra a importância dessa competição, que vai ser em Ilhabela, né? E também credencia aquele sistema de acumular pontos para te credenciar a competições maiores. É em maio, é em Ilhabela, quantos quilômetros, como é que vai ser essa prova? Vai ser em junho, ano que vem, eu estava te explicando, antigamente, quando eu comecei a correr, não existia, por exemplo, para eu correr uma prova do Mont Blanc, que é importante ter 5 pontos, né, para você estar conseguindo correr lá, ou seja, então eu faço uma prova na França, me dá 1 ponto. Eu faço, por exemplo, antigamente só existia a Django Marathon no Brasil, ou seja, longe também pra gente, para todo corredor tá tendo acesso a correr a Django Marathon para te dar 1 ponto. Então, hoje em dia, tem a The North Face junto com a Xterra, eles estão organizando uma prova em 2012 no Brasil,
que vai ser em Tiradentes, Angra dos Reis e Ilhabela, onde com essas provas você também vai conseguir pontos para você estar podendo fazer essas provas do Mont Blanc Nossa, Tiradentes aqui? Aqui em Minas Gerais, ou seja, uma cidade que tem bastante montanha. Eu acho que não é à toa que eles estão escolhendo essas cidades. Eles me convidaram para em junho, tá vindo para correr a prova de 80 quilômetros dele em Ilhabela, então eu tô com bastante esperança de poder estar competindo no Brasil, porque geralmente eu faço muitas provas fora e como não existia aqui no Brasil uma prova assim, né, com alto nível de atletas, que é o que a gente quer, premiação boa, organização impecável, né, toda essa assistência de alimentação, isso é muito bacana, sabe? Você paga uma inscrição contente, que você vai levar uma premiação legal, vai passar bem, porque é um lugar maravilhoso. Então, graças a Deus, hoje em dia já tem esse circuito. Então, quem quer começar, né, a fazer uma ultra hoje, pode. Fernanda, eu ia te perguntar exatamente isso. É a primeira vez que você está tendo a oportunidade de correr aqui dentro do Brasil numa prova deste nível ou já teve outras oportunidades, mesmo de competições de expressão menor? Já tem, por exemplo, a BR-135, são 135 milhas na Serra da Mantiqueira, são 220 quilômetros mais ou menos que você corre aqui, acontece agora em janeiro. Mas o que acontece? É uma prova que eu não vejo que tenha visibilidade a nível nacional, muito menos internacional. Então, o próprio competidor pensa, nossa, eu vou correr 220 quilômetros, que eu estou, né, sujeitando o meu corpo, né, todo esse desgaste, uma lesão, não tem uma premiação legal. Aí você já começa a ponderar. Então, graças a Deus, agora está começando, além de, tomara que a BR-135 daqui a uns anos já tenha muito mais visibilidade, né, e se potencialize, assim, a nível de organização, e é o que todo corredor quer. E qual que vai ser o tamanho dessa prova de Ilhabela? Quantos quilômetros? Já tem isso definido? Eles ainda estão definindo? Eles ainda estão definindo, mas eu imagino que deve ter a meia maratona, uma de 50 quilômetros, e apenas em Ilhabela vai acontecer essa de 80 quilômetros, que é justo a que eu venho para estar correndo. E você já está em preparação para ela ou tem alguma coisa que você corre antes, depois vem para ela? Eu tenho em março, eu tenho uma corrida em Gran Canária, que são 123 quilômetros, com 11 mil metros. Depois tenho em maio, em Monte Fuji, no Japão, são 160 quilômetros, mais ou menos como Mont Blanc, 9.600 metros de subida, fora a descida, né? Então mais ou menos 20 mil metros de desnível acumulado. E logo essa, que é em junho, acontece aqui em Ilhabela. Então, eu quero estar descansada para poder chegar e correr. Eu achei que você ia ficar parada aqui um pouco no parada, não no sentido de ficar em casa, viu, gente? Correndo, lógico, treinando e tudo, tendo suas competições, mas não fica aqui no Brasil, não, né? Fica viajando o tempo inteiro, você não mora aqui, mas vem sempre aqui no Brasil. Eu tento vir pelo menos 1 ou 2 vezes por ano. Então, esse ano de 2011 eu consegui vir aqui 2 vezes, então foi ótimo. É bom também para dar... Na Espanha é muito seco, né? Esse clima de montanha aqui mais úmido, tem mais floresta. Eu gosto também até pro próprio corpo, né? E claro, visitar família, os amigos, correr aqui com quem eu sempre corri na minha vida é ótimo. Tá construindo uma casa aqui também, né? Sim, eu tô construindo uma casa ao lado da Serra do Cipó. E com certeza vai ser uma base assim, de treinamento ótimo, que tem várias trilhas, dá para explorar bastante. Esse final de semana eu passei o avião lá, foi ótimo para estar treinando. Quando tava aparecendo as imagens, a Bárbara chegou a comentar aqui que ela não ia nem conseguir completar a prova direito porque ela ia parar para fotografar. Existe essa tentação? Você vai antes, convidado pela patrocinadora, para fazer um treinamento e acaba realizando esses desejos, tirar uma foto aqui, até gasta um pouco mais de tempo. Existe esse tipo de coisa? São lugares maravilhosos, então eu tento... o patrocinador me paga para estar treinando ali antes e né, tá reconhecendo o percurso. Então é nessa hora que eu paro, tiro foto, posso correr mais tranquila, paro, medito. Medito muito não, mas dá medo também de ficar ali muito tempo e você não conseguir completar tudo, porque é bem desgastante. Agora, com certeza, a gente vai e tenta ir antes para estar reconhecendo o percurso, seriamente, porque isso dá um valor para o corredor depois, quando você está fazendo a prova, você já sabe por onde você vai passar, o que você já passou, o que você vai enfrentar na frente. E isso dá para você chegar na frente. Senão você indo assim, sem nenhum conhecimento, é bem mais duro. Fernanda, só para fechar o nosso papo aqui, você comentou que não é impossível uma pessoa começar uma ultramaratona. Quem está assistindo em casa, então, tá lá deitado no sofá, o que é a primeira coisa que tem que fazer para começar e, quem sabe, um dia chegar a ser uma Fernanda Maciel? Eu comecei correndo na Bandeirantes, aqui eu moro no São Bento, correndo por aqui. Aqui em Minas,
né? Por exemplo, você tem montanhas, é muito fácil você estar conseguindo subindo aqui no Rola Moça, indo, né, para a própria Serra do Cipó, você consegue trilhas no Retiro das Pedras. Então é isso, você começar correndo, né, sua prova de 5 km, de 10 km, meia maratona. Assim que eu comecei correndo provinha de 5 km, para ver meu tempo. Também é legal você estar nessas provas, para você estar se desafiando ali, né, aumentando seu limiar, né, diminuindo seu tempo. E depois meia maratona e, claro, depois uma ultra. Você começa em asfalto, tenta conciliar. Hoje em dia tem algumas na Lagoa dos Ingleses, que são provas de 10 km de montanha, muito legal, super bem organizada. Aí, já é uma boa oportunidade. Fernanda, show de bola, você já é da casa, com certeza vai voltar aqui para falar mais ainda, porque a gente fala, e ainda tem coisa para falar, tem coisa para perguntar. Muito obrigada. E, na verdade, foi um prazer muito grande mais uma vez te ter aqui. Volte sempre, viu? Obrigada. Eu espero vocês lá no Caminho Santiago comigo. Ai, se Deus quiser, a gente vai ter essa oportunidade de ir, sim. Luiz, muito obrigada. Hoje a estadia do Luiz aqui conosco acaba por enquanto, porque o Luiz também já é super da casa, super querido aqui de todo mundo. O Henrique e o André voltam amanhã, mas com certeza o Luiz volta como convidado. Depois o Henrique vai tirar mais umas fériasinhas. O Luiz volta também, já é da casa. Muito obrigada. Foi show de bola, viu? Muito obrigado a Fernanda por ter batido esse papo com a gente. E o Henrique, sempre que ele for para Bora Bora, pode me ligar que eu venho para cá. Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada, Fernanda. Amanhã a gente volta com mais Rede Social Esporte Clube. E aí, comigo e com o Henrique. Um abraço, um beijo e amanhã a gente se encontra.